Deus não quer me ver feliz. Ele me proíbe de viver aquilo que há de melhor nesse mundo. Muitas pessoas têm um certo preconceito, algum receio quando falam de igreja, quando alguém convida ela para ir para a igreja, para fazer uma visita. E qualquer relação, qualquer coisa relacionada à igreja, ao evangelho, ao cristianismo, quando se trata de viver uma vida mais regrada, mais de acordo com a palavra de Deus, deixando de fazer muitas coisas que hoje em dia é completamente normal para as pessoas. E aí, essas pessoas que vivem de uma forma diferente do que o mundo hoje vive, elas são consideradas religiosas. Religiosidade é uma coisa que só tá na Bíblia para mostrar a hipocrisia do ser humano. Jesus nunca foi religioso. As pessoas confundem a palavra de Deus, o Evangelho, com doutrina que os homens criam e com a hipocrisia do ser humano. A Bíblia é muito clara e é muito simples de entender. A partir do momento que você guarda os 2 maiores mandamentos, que na verdade são 3, que Deus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, para você amar o próximo, primeiro você tem que se amar. Então, nesses 2 mandamentos são 3 tarefas que nós temos: amar a Deus sobre todas as coisas, nos amar, ter amor próprio e amar o nosso próximo. Quando a gente entende isso, todas as outras coisas que a Bíblia fala que a gente deve ou não fazer, fica muito simples, porque todos os outros mandamentos, tem lá os 10 mandamentos, mas você não precisa guardar aquela lista que nem na igreja a gente aprende a decorar os 10 mandamentos. Você não precisa decorar os 10 mandamentos. Não adianta de nada você saber eles de cor e não viver, não colocar em prática na sua vida. Esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, já resume os outros. Então, se você ama a Deus e se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai fazer todas as outras coisas. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai fazer muitas outras coisas que a Bíblia diz que não é certo fazer. Esse é o Evangelho e essa é a essência do Evangelho. É isso que Deus quer que a gente entenda. Tudo que a Bíblia fala pra gente não fazer é porque aquilo vai infringir esses mandamentos. Então, quando a Bíblia fala que não é bom que a gente beba bebida alcoólica, não é porque Deus ele gosta de proibir, ele é um cara chato. É porque ele sabe que a bebida alcoólica não faz bem pro nosso corpo. Aquilo vai nos fazer mal, não só pro nosso corpo, mas pra nossa vida, porque a gente não consegue beber um pouquinho e parar. E quando a gente vê, a gente já tá por aí fazendo besteira. Então, tudo que tá na Bíblia pra gente fazer ou não fazer é porque tem um motivo. Em Deuteronômios, capítulo 30, do versículo 19 ao 20, diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está dizendo claramente o que eu falei. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, se você quer ter uma vida longa, e se você quer que a paz seja sua companheira todos os dias da sua vida, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, você tem que seguir aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para você fazer. Ele só te dá um conselho. Filho, vai por esse caminho que ele é melhor.
o outro caminho não vai ser bom para você. E como eu quero o melhor para você, eu te falo para seguir por esse caminho. Se você seguir, você vai ser abençoado. Se você quiser seguir o outro caminho, não o que eu tô dizendo, então eu não vou me responsabilizar pelas consequências. Você vai arcar com as consequências da sua escolha. É isso o que a palavra de Deus diz. Ela nos mostra em cada parte, cada versículo da Bíblia, cada passagem da Bíblia, cada história, ela nos mostra o que é bom, o que é ruim. Tem muitas histórias que estão na Bíblia, mas que são exemplos para não serem seguidos. Por exemplo, Judas, que traiu Jesus. Aquilo tá ali na Bíblia, mas quando a gente fala assim, é para você seguir tudo que tá na Bíblia para você ser abençoado, é óbvio que a gente tem que ser inteligente e ter sabedoria. Você vai trair Jesus para você ser abençoado só porque tá ali e Judas traiu Jesus, você vai trair Jesus? Você vai negar Jesus só porque Pedro negou Jesus? E se tá na Bíblia você tem que seguir, então vamos negar Jesus. Não, tá ali como um exemplo para não ser seguido. Essas histórias nos mostram claramente o que acontece se a gente faz certas escolhas. Elas estão ali pra gente ver, porque a gente é muito tomé, a gente só acredita vendo. Então, Deus já deixa vários exemplos na Bíblia para não serem seguidos, para que a gente aprenda a ouvir e obedecer a voz de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais que nós mesmos. Ele entende, Ele vê lá na frente o futuro. E por isso ele fala que aquele caminho é bom, mesmo que a gente ache que não é bom, mesmo que a gente ache o contrário, que aquela é uma péssima escolha, mas Deus está dizendo que é a melhor escolha. Bom, mas se você é inteligente, e se você confia em Deus, se você acredita em Deus, você vai pensar, não, tudo bem, eu não entendo, mas se Deus está dizendo que aquele caminho é o melhor, então eu vou por esse caminho, lá na frente eu vou entender. E é isso que acontece lá na frente, quando a gente faz essa escolha, pela fé, lá na frente a gente vê que aquilo que passou, se a gente tivesse feito uma outra escolha diferente do que Deus falou pra gente fazer, a gente teria se dado mal, muito mal. Então, o que eu quero que você entenda não é que Deus não quer te ver feliz e que Ele te proíbe de fazer as melhores coisas da vida. É que, às vezes, pra gente, aquilo que parece ser bom, aquilo que é bom, às vezes é momentâneo, é passageiro e é algo que a longo prazo não vai nos trazer felicidade, não vai nos fazer bem. Uma bebida pode me fazer ficar alegre agora e fazer com que eu esqueça dos meus problemas, que eu esfrie a minha cabeça, mas amanhã eu posso acordar de ressaca e não conseguir nem ir trabalhar. Sexo com qualquer pessoa aí antes do casamento pode ser bom agora, mas amanhã eu posso aparecer com uma doença ou posso aparecer grávida, sem ter condições de criar um filho agora e sem amar aquela pessoa com quem eu tive aquele filho. Ficar com alguém, beijar por beijar para curtir o momento, porque eu sinto alguma atração por aquela pessoa, agora pode ser ótimo, mas amanhã pode me trazer muita dor e tristeza. E me impedir de ser feliz com uma pessoa que me valoriza. De repente eu tô aqui, ficando com um cara hoje que eu não tenho interesse de namorar nem nada, só quero ficar porque eu achei bonitinho e senti uma atração. E do lado dele, ou ali por perto, vendo a gente ficando, tá o meu futuro marido, ou quem poderia ser o meu futuro marido. Aquela pessoa que eu iria conhecer, ou que eu já conheço, mas ainda não sei, e que aquela pessoa poderia ser o meu futuro marido. E aí, através daquela atitude, ele vê e fala assim, não quero uma mulher dessa que fica com qualquer um. Eu quero uma mulher que não fica com qualquer pessoa, uma mulher que sabe o que é da vida, que quer construir uma família, não uma qualquer, uma que fica com qualquer um. E aí, de repente, ele desiste de mim e pronto, perdi o amor da minha vida. Claro que Deus, muito misericordioso, com a graça dele, coloca outra pessoa na nossa vida que também vai nos fazer feliz. Mas, de repente, aquela que seria a mais adequada pra gente, a que mais se encaixaria
nas nossas vidas, que seria a melhor escolha, a gente perdeu. E aí você não fica com o melhor, você fica com o bom. Então, toda vez que você olhar para a vida de alguém que você julga religioso e que você acha que não precisa ser tão ao extremo e que tem que curtir mais a vida, para um pouquinho para pensar, reflete. Só reflete um pouquinho por que aquela pessoa fez aquela escolha. Claro que tem pessoas que realmente são religiosas e elas não têm esse entendimento. Elas estão na igreja, elas até lê a Bíblia, segue, acredita, mas elas não têm entendimento de tudo isso. Então, por exemplo, tem pessoas que ao invés de focar nesse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, elas focam no que uma doutrina ou no que elas ouvem dizer. Não pode usar calça jeans porque chama a atenção do homem. Então, mulher não pode usar calça jeans, ela tem que usar saia. Agora vamos lá na Bíblia. Qual é o fundamento disso? Tem saias que chamam mais atenção que uma calça. Não pode usar maquiagem porque isso é vaidade, tá? Só que a Bíblia fala que a mulher tem que se cuidar. E para manter um casamento, um relacionamento, eu tenho que ser o melhor para ele. Ele vai olhar para o lado, ele vai ver outras mulheres bonitas, bem arrumadas. Ele vai olhar para aquela mulher que ele tem em casa e ele vai desejar, de repente, a outra. Porque a mulher que ele tem em casa, ela não se arruma, ela é relaxada, ela não passa um batonzinho, uma maquiagem, nada, tá sempre assim, relaxada. Ela não se cuida, mas porque ela acha que isso é vaidade. Não. Vaidade é quando a gente fica muito focado naquilo, numa coisa que não tem necessidade. Então, por exemplo, eu não saio ali na calçada sem passar um batom. Aí já é vaidade. Agora, qual o problema de eu me arrumar pro meu marido? Qual o problema de eu passar um batom pro meu marido, de eu prender, fazer um penteado diferente no meu cabelo, comprar uma roupa bonita e tá bem arrumado pro meu marido? Ou no caso de quem é solteira, qual o problema de eu tá bem vestida, tá bem arrumada para que alguém olhe e se interesse por mim? Claro que a pessoa não vai se interessar só por isso, mas isso faz parte. O ser humano, ele, principalmente o homem, ele vai por aquilo que ele vê. Até para arrumar um emprego a gente tem que estar bem vestido. Então não é questão de vaidade, não é questão de superficialidade, é questão de bom senso. Então, tem pessoas que erram muito nesse sentido. Elas acham que estão sendo fiéis a Deus, mas não estão, porque elas estão sendo hipócritas. Elas não estão amando a Deus, elas não estão amando o próximo, mas elas seguem essas leis, essas regras, essas doutrinas que o homem dita, sendo que não tem fundamento na Bíblia. Então é isso que você tem que ver. Quando você vê uma pessoa com uma atitude que você acha que é religiosidade, tenta ver de acordo com o que Deus pensa. Só se você resumir nos mandamentos aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, já é o suficiente para você saber. Tenta aplicar esse mandamento naquela atitude daquela pessoa. E aí você vai ver se aquilo tem fundamento bíblico ou não. Se você começar a fazer isso, você vai fazer as escolhas certas. E Deus vai te abençoar cada vez mais, não porque você tá fazendo aquilo que Ele tá mandando, mas porque você tá seguindo os conselhos que Ele está te dando. Quer fazer o teste? Faz o seguinte. Pensa na pessoa mais religiosa que você conhece, ou naquela pessoa mais certinha que vive conforme a Bíblia diz. Pensa nessa pessoa. E pensa em uma atitude que ela tem, que você olha e você acha que é exagerado. Por exemplo, você tem uma amiga ou um amigo que tem 30 anos de idade e até hoje nunca nem deu um beijinho na boca de ninguém. Que cresceu dentro da igreja e tá esperando uma pessoa certa e vai dar o primeiro beijo só depois que estiver namorando. Só que pra essa pessoa namorar, ela espera uma única pessoa
que é a pessoa com quem ela vai se casar e vai passar o resto da vida dela. Ou seja, na vida inteira dela, ela só vai beijar uma única pessoa. Aí você acha isso um absurdo, não? Porque a gente tem que aproveitar a vida, isso também é muito exagerado. Mas agora pega essa atitude que você acha exagerada da pessoa e reflete, tenta entender por que ela faz isso, qual que é o fundamento. Pega a palavra de Deus, a Bíblia, e tenta encaixar nessa atitude da pessoa. Nesse caso, pode ser que essa pessoa tenha essa atitude e fez essa escolha porque ela prefere esperar para ter alguém do lado, ela prefere pagar um preço de abrir mão de conhecer outras pessoas, de namorar, de curtir a vida, para abrir mão desses prazeres momentâneos, e ela espera o momento certo para fazer isso, do que ficar por aí, tenta com um, não dá certo, quebra a cara, se machuca, aí vai lá, conhece outro, quebra a cara, se machuca, vai lá, conhece outro, corre o risco de engravidar, corre o risco de pegar uma doença, corre o risco de conhecer uma pessoa que a princípio parecia ser a pessoa mais calma do mundo, mas de repente se tornou a pessoa mais possessiva, ameaçando ela de morte. Talvez ela tenha os motivos dela para fazer essa escolha, não só baseada no que a Bíblia diz, não porque é um mandamento da Bíblia, mas porque ela entendeu que se a Bíblia está dizendo isso, é porque existem muitas situações que ela corre o risco, que ela está exposta, e não tem problema nenhum ela estar exposta a esses riscos, mas ela prefere ir por outro caminho, um caminho mais difícil, mais demorado, mais doloroso, mas que vai trazer uma garantia de algo certo para ela, certo e que não é passageiro. E agora, pensa nas atitudes que você tem que vão totalmente contra as coisas que estão escritas na Bíblia, contra esses mandamentos de Deus, e pensa no que aquilo traz para sua vida e em como seria se você fizesse o contrário. Se você bebe, como seria sua vida se você parasse totalmente de beber? Se você tem inveja, pense em como seria sua vida se você não tivesse inveja e ficasse feliz com a felicidade dos outros, mesmo que você não tivesse aquilo que aquela pessoa tem. Se você deseja a morte de pessoas que são ruins, pensa que aí você já tá quebrando o mandamento amar o próximo como a si mesmo. Você deseja a sua morte? Deus, ele mandou Jesus ao mundo para trazer salvação para as pessoas. Todos terão a oportunidade de aceitar Jesus na vida deles e de serem salvos, mas não são todos que serão salvos. Mas isso porque essas pessoas escolheram não passar a eternidade ao lado de Jesus. Elas escolheram viver o mundo presente. Então Deus não vai poder fazer nada porque ele deu o livre-arbítrio. A oportunidade ele tá dando, ele tá te mostrando, ele tá falando, te dando a direção. Como disse o versículo que eu li no começo, se você seguir por esse caminho, você vai ter vida longa e vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Se você escolher um outro caminho, então você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. É uma escolha sua. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para tomar as decisões certas, para ter uma vida abençoada.